Meu Pai, obrigado por essa noite, por esse tempo, pela Tua presença, Tua graça, Tua misericórdia, o Teu perdão, o Teu amor provado na cruz do Calvário através do sacrifício de Jesus, o qual vai ser anunciado nessa noite. Dá uma semana na Tua paz, ministra hoje e agora, para que a nossa semana, os nossos dias, os nossos meses e anos sejam na presença do Senhor, desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. Que eu possa nessa noite apenas ser o canal, porque a fonte é Jesus e Ele está aqui, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho, amém. Pela manhã, o pastor, ele falou de uma situação, a filha de Jairo, enferma, à beira da morte. E a situação que nós vamos compartilhar nesse texto não é diferente. É a respeito de uma pessoa que também estava à beira da morte. E quando Jesus entra na história, ele muda o contexto da filha de Jairo e também do servo desse centurião. De acordo com a versão, o escravo, servo, empregado. E eu fiquei pensando, meditando um pouco mais a respeito disso. Deus não entra, ou Jesus não entra somente quando está quase tudo perdido. Quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 11, Jesus perdeu um amigo. E 4 dias depois, já dentro de um túmulo, Jesus chega naquela história e ele diz uma única palavra, 2 palavras. Lázaro, sai para fora. 3 palavras, né? Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. O que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite não é diferente. Que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e permitir que ela comece a trabalhar no nosso coração, na nossa vida, naquilo que somos. Porque basta essa palavra do Senhor para mudar a minha história, mas eu preciso aplicá-la na minha vida. Porque ouvir, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Nós precisamos compartilhar vivendo. Basta uma palavra. É isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. O verso de número 7 diz o seguinte: dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, será curado, será restaurado. Eu estava pesquisando algumas coisas a respeito desse centurião e acabei observando outras coisas que às vezes nas leituras diárias acabam passando desapercebido. Mas enfim, o centurião, ele é um oficial do exército romano, ele comandava ali uma companhia de cerca de 100 soldados, 60 a 100 soldados. E quando eu estava vendo um pouquinho disso, o Novo Testamento ele cita 4 centuriões. Eu já havia lido, mas passou-se desapercebido esses 4. Um deles, Cornélio, de Cesareia, um homem que a palavra de Deus vai dizer que ele era piedoso, ele ajudava os pobres, ele era temente a Deus, ele orava a Deus, mas o Deus Jesus Cristo. E aí Pedro é incomodado em visão e vai até ele e anuncia o evangelho da salvação para Cornélio. Cornélio se entrega ao Senhor e ali se torna visível diante de todos que o Espírito Santo também estava agindo nos gentios, ou seja, nos povos não judeus. Um outro centurião que é citado nas Escrituras é um centurião chamado Júlio. Ele, quando nós vamos olhar lá em Atos, ele foi bondoso com Paulo, cuidou de Paulo, foi misericordioso com ele nos momentos de dificuldade onde Paulo estava preso, caminhou com ele e ali usou de bondade para com ele. Encontramos agora esse centurião, o qual ele procura Jesus, ele vai até Jesus, ele envia mensageiros até Jesus para que ele pudesse cuidar de um servo dele, um criado dele, a quem ele amava, a quem ele tinha um prazer por aquele servo. E um outro, está em Mateus capítulo 27, que após a ressurreição, ele anuncia a sua fé. Diante daquele momento de ressurreição, onde aquele terremoto e grandes coisas acontecem ali, e esse centurião diz o seguinte: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, ou o corpo, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus.
Irmãos, eu quero compartilhar alguns princípios da nossa vida, para que essa palavra de Deus, ou uma única palavra, ela venha fazer mudança na nossa vida, para que a gente possa ter um recomeço, uma nova história, um novo tempo. Estamos findando o ano, mas não estamos findando a nossa vida. Por isso, enquanto vivemos, nós devemos viver dias de decisões, de mudanças de pensamentos, naquilo que falamos, que pensamos, que vemos, que agimos, a todo dia, a toda hora. Eu quero compartilhar algumas coisas, dentre elas, essa. A nossa vida, ela muda quando nós passamos a ouvir a respeito de Jesus. Quando nós passamos a ouvir, entender e compreender, ouvir a palavra dele, entender o que ele tem feito, o poder que ele tem para agir na vida das pessoas, a nossa vida passa a mudar. Ela pode ser instantânea, mas ela pode ser um processo. Pode demorar um pouco mais. O verso de número 3 vai dizer o seguinte: e quando, no caso o centurião, ouviu falar de Jesus, ele enviou os anciões, os líderes, os seus amigos, para falar com Jesus, pedindo, vá curar o servo do centurião. Ele enviou mensageiros para que estivessem até Jesus ali e estivessem falando com ele, pedindo ajuda. E eu entendo que, pela lógica, não está escrito no texto, mas algumas coisas a gente tem que pensar. Eu acredito que esse centurião, já que amava aquele servo, já que ele enviou pessoas até Jesus, eu acredito que antes disso, ele buscou outros meios para que ele pudesse ajudar o seu servo. Procurou os médicos, usou de medicamentos, foi atrás de pessoas que pudessem talvez resolver a situação daquele homem. Nesse texto aqui não vai dizer qual que era a enfermidade, a não ser que era para a morte. Mas quando nós vamos para o texto de Mateus, vai dizer que aquele homem era paralítico e estava à beira da morte. A sua situação não é a mesma, você não está à beira da morte, você não é paralítico, mas algumas coisas, queridos, precisam acontecer na nossa vida. Que algumas vezes você está paralisado na vida, está paralisado na fé, você é inconstante na sua vida com Deus. E algumas coisas precisam acontecer, que agora você está ouvindo acerca de Jesus, do poder dele. Aqui nós vemos que Jesus, ele entra naquela cidade. E ali, nesse momento, aquele servo já estava doente. O centurião soube que Jesus estava ali, ele manda os anciões, os líderes daquela cidade, procurar Jesus e dizer, vá ajudar o centurião. Ele nos enviou para pedir ajuda ao Senhor, porque ele entende que o Senhor tem palavras de vida eterna, que o Senhor tem poder nos céus, na terra e debaixo de toda a terra, e pode curar, pode entrar com providência na vida daquele servo. O texto não vai dizer que eles eram amigos do servo, de forma alguma, não está escrito isso, que eles se importavam com aqueles servos, que era parente deles, mas eles obedeceram e foram até Jesus, porque aquele centurião enviou. Esse centurião, ele não era judeu, ele tinha uma condição social melhor do que a dos outros, ele exercia uma função de liderança no exército romano, ele não tinha nada a ver com o povo judeu. Mas, queridos, eu entendo que na vida desse homem, na vida daquele servo, na nossa vida tudo começa a mudar quando eu ouço acerca de Jesus. Você está ouvindo nessa noite, você tem ouvido já em alguns cultos, num pequeno grupo, na televisão, no rádio. A nossa família, ela muda quando ouvimos acerca de Jesus. Os nossos projetos mudam quando entendemos que não podemos deixar apenas Jesus entrar em Cafarnaum, entrar aqui no templo da Igreja Batista, entrar na cidade de Ponta Grossa. Ele precisa fazer parte da minha vida. É preciso ir de encontro a Ele, porque Ele já veio até você. Ele já veio até a mim. Ele pagou um alto preço, e agora nós precisamos ir de encontro a Ele, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser um servo do Senhor, um vaso. E queridos, vaso, ele tem função quando ele está cheio, está sendo usado. E Deus quer usar a sua vida. Não deixe Jesus passar. Nessa noite apenas aqui, você ouvir mais um culto, ter adorado a Ele, ter dito, Senhor, eu te amo, eu te exalto, mas da porta para fora, as suas atitudes
não serem as mesmas. Não condiz. Basta uma palavra. Dize, porém, uma palavra, meu servo curará. A nossa vida, quando ouvimos a respeito de Jesus, ele ouviu. E ele foi rumo ao encontro daquilo que ele entendia, do homem que ele entendia, do Deus que ele entendia, que podia mudar a história do servo dele. Uma outra coisa, queridos. Olhando para a nossa vida, eu pessoalmente, para a minha vida, e eu gostaria que você olhasse para a sua vida e entendesse se você está praticando isso. Você tem feito diferença na vida de alguém? Tem se importado com o próximo? Muitas vezes nós olhamos para o nosso próprio umbigo e esquecemos aquele que está ao nosso lado. O texto vai dizer o seguinte, versos 4 e 5. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Um centurião romano, alguém que não tinha nada a ver com aquela nação, não era dali. Alguém que de certa forma estava oprimindo o seu povo. Mas o texto aqui diz que ele amava a nação, que ele até construiu uma sinagoga para que eles pudessem adorar ao Senhor. Ele estava fazendo diferença na vida daquela nação. Ele estava fazendo diferença na vida das pessoas que estavam naquela comunidade. Ele estava fazendo diferença na vida do servo, a quem ele se importou ir até Jesus, mandar mensageiros até Jesus. Faça diferença na vida de alguém. A começar pela tua casa. A começar pelo ambiente do teu trabalho. A começar pelo nosso pequeno grupo. A começar pelo ambiente que a gente esteja estudando, esteja inserido, onde quer que estejamos. Nós precisamos ser a luz que ilumina em meio às trevas. Nós somos chamados para ser a diferença nessa terra, queridos. Faça a diferença na vida de alguém. Esse centurião, ele era estimado pelas pessoas ao seu redor. Porque ele se importava com aquela nação, ele se importava com aquela comunidade onde ele estava inserido. Ele se importava com a sua casa, com a sua família, com os seus bens, com tudo que estava ali ao seu redor. Ele estava se preocupando. Ah, vocês não têm um templo, eu vou construir para vocês adorarem o Deus de vocês. Ele ajudava, ele estava estendendo a mão quando deveria estar apontando o dedo pela função a qual ele exercia. Queridos, nós precisamos ser e fazer a diferença onde quer que nós estejamos inseridos. Faça diferença na vida de alguém. Ele era estimado pelas pessoas. Eu vejo aqui, queridos, o verso de número 4. Eu coloquei as 4 versões que eu costumo utilizar para comparar uma com a outra quando vou preparar o sermão. Almeida Corrigida e Fiel diz o seguinte: quando os homens chegam até Jesus, diz o seguinte: é digno de que lhe concedas isso. Aqueles homens chegam para Jesus e falam a respeito do centurião, que eles nem falam do servo, mas falam do pedido do centurião a respeito do servo. É digno que o Senhor faça isso para eles. A Almeida, revista e atualizada, diz o seguinte: ele é digno de que lhe faças isto. A NVI diz: este homem merece que lhe faças isso. A Nova Versão Transformadora diz: ele merece a sua ajuda. Eu não quero afirmar, dizer ou insinuar que Jesus vai abençoar a sua vida por merecimento, querido. De forma alguma. Eu afirmo isso por esse texto. Porque não é Jesus que está falando que vai abençoar o servo pelo que eles merecem. Mas as pessoas chegam diante de Jesus e vão argumentar com Jesus, falando a respeito do centurião. Elas falam assim, ó, esse homem, ele merece que o Senhor faça isso. Ele merece, ele está pedindo pelo servo. Ele merece porque ele ama a nossa nação. Ele merece porque ele até nos construiu uma sinagoga. Eles apontavam para aquele homem, olhando para ele, porque ele estava sendo luz. Mas, queridos, como é que as pessoas olham para a gente? Nós olhamos isso pela rede social, a respeito de como tratam os crentes. As insinuações a respeito da palavra de Deus, as piadas e por aí vai seguindo.
Mas nós precisamos ser a diferença, ser a luz, ser o sal, sem excesso e sem falta. É ser na dose certa, o tempero certo. As pessoas chegam até Jesus e falam, esse homem merece. Queridos, nós precisamos olhar para a nossa vida, para o nosso coração. O que eu tenho a ver com esse centurião? Como eu disse, você não é paralítico, mas você talvez está paralisado, estagnado na vida cristã. Você está estagnado na sua vida pessoal, no seu relacionamento, nos seus projetos, em tudo, em todas as coisas que você quer fazer, você está lá, quase morrendo. O livro que eu gostaria até de indicar para você, queridos, chama-se Um Mês para Viver. Eu não falo inglês, então se eu errar o nome aqui em inglês, vocês são mais entendidos, me perdoam. O autor, ou os autores, é Carey e Chris Schock. Alguma coisa nesse sentido. O contexto desse livro é, se você fosse ao médico hoje, apresentasse os seus exames, e ele olhasse para você e dissesse o seguinte, você tem 30 dias de vida. Faça tudo o que você puder fazer nesse tempo que você tem. O que você vai fazer é contigo, mas você só tem um mês para viver. O que você faria? Em um dos capítulos eu peguei duas frases que não é desses autores, mas eles colocaram a citação do autor. E ali ele diz o seguinte, a verdadeira medida de um indivíduo é a maneira como ele trata uma pessoa que não lhe fará bem algum. O autor é Ann Landers. Como é que você trata uma pessoa que não vai te fazer favor nenhum? Que não pode te dar nada em troca? Que não tem nada a te oferecer? Como é que a gente trata? Eu gostaria que você olhasse isso, não por esse texto, mas pelo que Jesus fez por você e por mim. Basta que homens bons não façam nada para que o mal triunfe. Edmund Burke. Esse é um pouco mais conhecido. Quando nós nos calamos, querido, o mal prevalece. Quando nós não estendemos a mão, o mal prevalece. Quando nós nos calamos, o mal prevalece. Nós precisamos ser luz, ser sal, ser uma bênção nesse mundo. Como eu disse, não é por merecimento. É pela misericórdia. É pela graça, é pelo amor de Jesus. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o seu tempo. Ele conhece as suas prioridades. E talvez Jesus não está sendo prioridade para a sua vida. Não está sendo prioridade para o seu casamento. Não está sendo prioridade para os seus filhos. Não está sendo prioridade para os seus pais. Não está sendo prioridade para a igreja. Não está sendo prioridade para a nação. Mas para esse centurião, era prioridade. Novamente, o verso 7 vai dizer, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma só palavra de Jesus. Esse centurião, na sua alta posição, onde ele tinha recursos para investir na obra do Senhor ali, como ele investiu, para investir nas pessoas como ele investiu, para investir nos seus servos como ele investiu, ele se achava uma pessoa indigna. E é assim que nós nos olhamos, nós não merecemos realmente, queridos, o amor de Deus, o poder de Deus, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o cuidado do Senhor, a provisão do Senhor. Nós não merecemos realmente. Mas você precisa entender que foi por mim e por você que Jesus morreu, mesmo sem merecer. Esse homem, ele entendendo que Jesus tinha poder, que ele não se sentia indigno, ele não vai até Jesus, ele envia mensageiros da nação, povo de Israel, povo hebreu, para ter contigo. E aí ele diz, o senhor não precisa ir lá e perguntar para o meu servo, você quer ser curado? Ah, tua fé te salvou, ser curado. O senhor não precisa ter esse trabalho. O senhor não precisa ir lá, colocar a mão na cabeça dele. O senhor não precisa fazer isso. Foi diferente do texto de manhã, quando a gente vê que Jairo chega até Jesus e fala assim, preciso que o senhor vá lá. Coloque as mãos sobre a menina para que ela viva, para que ela não morra. Diferente aqui, esse homem, ele diz, o senhor não precisa ir. Só precisa de uma palavra. O senhor deu a palavra, o meu servo vai ser curado.
É o tamanho a fé, a convicção que ele tinha, que Jesus era o Rei dos Reis, era o Senhor do Senhor, era o Deus encarnado nessa terra. Bastava uma palavra. O Senhor não precisa ir lá. Não, só basta a tua palavra, e o meu servo, ele será curado, ele vai se levantar, ele vai se alimentar. E com certeza, vai voltar a trabalhar, né? Queridos, basta a palavra do Senhor. Esse centurião, ele chama a atenção da comunidade em que ele estava inserido. Ele chama a atenção de Jesus. Não foi preciso ver se aquele homem realmente estava enfermo ou que tipo de doença aquele homem tinha. Jesus só deu a palavra. Bastava a palavra de Jesus. Mas a questão é, você se contenta apenas com a palavra do Senhor na sua vida? Para que os planos deles se completem na sua vida. Porque, queridos, nós olhamos para as Escrituras e aí nós começamos a fazer julgamentos acerca das pessoas, menos de nós. O verso 9 vai dizer o seguinte: quando Jesus ouviu isso, ele ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Poderia ser aqui em Ponta Grossa, aqui na nossa igreja, jamais vi, aqui nos Campos Gerais, fé como esta. Jamais vi no Paraná, jamais vi no Brasil. Deus está nos resgatando, nos buscando, tratando o nosso coração, queridos, para que nós possamos aumentar a nossa fé. Mas para isso você precisa debruçar diante do Senhor, abrir o teu coração, buscar a ajuda que você precisa, porque somente Ele tem as palavras de vida eterna, somente Ele tem poder para curar, para mudar o nosso coração, mudar o nosso caráter, mudar o contexto em que vivemos. Só que Ele vai usar você para mudar o contexto em que você vive. Assim como foi com José no Egito. Deus vai trabalhar na vida de José no Egito, para mudar o Egito. Mas talvez a sua oração é outra. O culpado é o faraó. Deus mata faraó. A sua história não é essa. Sei bem disso. Você não é o centurião. Você não é o paralítico. Você não é nem aqueles amigos dele, ou os servos dele que foram falar com Jesus. Você conhece as suas dores, as suas dificuldades. E é nelas que o Senhor quer tratar teu coração. É nela que o Senhor quer te levantar. Se você fazer a comparação depois na tua casa, o texto de Mateus, capítulo 8, ele tem uma referência novamente sobre esse texto. Uma visão diferente do que Lucas. Lucas é mais detalhado. Aquele homem era paralítico. E o verso 10, ele vai dizer o seguinte: e quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Por causa daquele centurião, que fazia diferença naquela cidade. Por causa dos amigos que foram até lá falar com Jesus, em nome do centurião, representando o centurião. Aquele homem se levantou, porque bastou uma palavra de Jesus. Mas para que essa palavra se torne efeito, tenha efeito na nossa vida, queridos, nós precisamos aplicar. E aquele centurião aplicou na vida dele. E o seu servo se levantou. Você precisa se levantar. Você precisa despertar. Você precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe no teu coração, na tua mente, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, nos teus estudos, na nossa igreja. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo, disse, porém, uma palavra, e o meu servo sarará. Para isso, queridos, eu e você precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Eu e você precisamos aplicar na nossa vida aquilo que Ele diz que devemos fazer ou deixar de fazer. Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Mateus 8.
13. Gostaria que o Vini viesse, o Will. Essa história não é a sua, com toda certeza. Na sua casa, talvez não tenha ninguém enfermo. Não tem nenhum conhecido. Alguém que você se importe, está tudo bem. Jesus, ele passou por Cafarnaum. Mas ele se fez presente através da sua palavra dentro da casa daquele servo. Jesus precisa fazer presente na sua casa. Nos pequenos grupos. Como eu disse outra vez, essa cura não aconteceu no templo. Essa cura sequer aconteceu na rua quando Jesus estava passando. Jesus estava passando, mas ela aconteceu dentro da casa. Eu e você necessitamos do socorro de Jesus, assim como esse servo. Então, querido, querida, chega de ficar paralisado na vida. Estagnado da forma com que você está, reclamando, dizendo que está difícil. E está difícil, eu acredito em você. Mas precisa levantar a cabeça. Precisa ser obediente à voz de Jesus, se colocar de pé. Existem pessoas ao nosso redor que estão precisando de ajuda. Eu e você precisamos ser luz na vida dela. Fazer a diferença na vida das pessoas. Precisamos, queridos, levar a cura. E não a enfermidade. Basta apenas uma palavra. Para a nossa vida. Para a nossa família. Os nossos empreendimentos. E a nossa vida, ela vai ser mudada. A sua vida, a sua família, os seus negócios. E tudo que você vier a fazer vai ser mudado. Mas se vivermos da forma que achamos que devemos viver, vamos colher os frutos daquilo que plantamos. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Quero orar por você, com você. Quero orar pela tua família. Às vezes você fica receoso de vir aqui à frente, se levantar. Talvez vou me expor. Vão ver que eu estou com problemas, que eu estou com dificuldade. E é interessante que esse centurião, ele se expôs para todo exército romano. Pelo menos para os 100 que estavam a seu serviço, sabia. Então, eu vou orar por você. Não vou pedir para você vir aqui à frente. Feche teus olhos. Deus conhece teu coração. As lutas que você enfrenta. Se está tudo bem, glória a Deus por isso. Mas faça como a palavra nos ensina. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Armazene a presença de Deus no teu coração.
Mesmo em dias bons ou dias maus, Ele está no controle, Ele continua sendo Deus. Esse Deus, Jesus Cristo, Ele está aqui, Ele te ama. Deixa o Espírito Santo do Senhor trabalhar em você, através de você, trazendo cura para a alma, para a sua mente, para o seu coração, para a tua família, para os teus negócios, para a nossa nação, para a nossa igreja, os nossos pequenos grupos. Meu Pai, em nome de Jesus, basta uma palavra do Senhor e a nossa vida será mudada. Aqueles homens, eles foram buscar a solução, a envio desse centurião que pela fé no Senhor, na tua palavra, ele colocou decisões no seu coração, de se expor diante daquela comunidade, de se expor diante daqueles homens que estavam ao teu serviço. Ele amava a tua nação, Ele amava o teu povo, construindo o templo para eles. As pessoas, Pai, olharam para aquele homem e falaram para Jesus: Ele merece a tua ajuda. Eu sei que não é por mérito, Pai. Por isso o Senhor nos ama, o Senhor nos amou pela graça. Nós não merecemos, e pela tua misericórdia, ou seja, aquilo que nós merecemos, o Senhor não nos concedeu, que era a morte eterna. O Senhor deu a solução. Então, Deus, em nome de Jesus, visita cada coração que aqui está, corações aflitos, pessoas que deixaram de crescer na fé, por olhar para as circunstâncias, por olhar para as pessoas e enxergar apenas os defeitos, simplesmente porque deixaram de olhar para a tua palavra, porque se frustraram com as atitudes das pessoas. E nós estamos sujeitos a isso, Pai querido. Aqueles que caminhavam com o Senhor, um negou, o outro vendeu o Senhor, mas ainda assim o Senhor os amou. O Senhor cumpriu o teu propósito. Então, Deus, nos ajuda então a administrar essas questões, essas aflições do nosso coração, porque não entendemos porque as coisas aconteceram dessa forma, tem acontecido dessa forma. Mas nós estamos aqui, Pai, agora como esses amigos desse centurião, apresentando diante do Senhor a nossa necessidade, apresentando diante do Senhor a nossa família, apresentando diante do Senhor os pequenos grupos, a liderança dessa igreja, os preletores que estarão aqui, Pai, para anunciar da tua palavra, em comemoração a 96 anos de vida dessa igreja. O Senhor não muda o contexto em que vivemos, o Senhor nos muda para mudarmos o contexto em que vivemos. Visita cada um deles, guarda, livre de todo mal, de todo laço do inimigo, de toda palavra de maldição, opressão, angústia, tristeza, dor. E se há algum trabalho feito também, Pai querido, quebra, pelo poder que há no nome de Jesus. Esse homem viu no Senhor, Pai, uma autoridade. Foi concedido ao Senhor poder no seu nome. E é no teu nome que eu clamo por esse povo, que eu clamo pela minha vida, a vida da minha esposa, os pequenos grupos dessa igreja, a juventude dessa igreja, a liderança dessa igreja, e por eles que aqui estão, Pai. Sonda o seu coração, traz um avivamento, um despertamento, um quebrantamento, quebra todo mal, todo engano, toda discórdia, contenda, toda mentira, Deus, em nome de Jesus. Frustra, Pai querido, toda a atuação do inimigo, e que nós possamos, Pai, testemunhar que quão grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nos alegramos, Pai, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos encerrar cantando essa canção, ou ao menos o coro dessa canção. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja agora honra e poder. Tudo que podemos dar-te és digno de receber. Tu és Deus e assim pra sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno.
se forem maus, tu comigo estás, tu somente és Deus, o eterno Senhor. Sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás, tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus, hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás, não mudarás, não falharás, temendo Deus, assim tu és, nós cremos, não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és, assim tu és, assim tu és. Aleluia. Pai querido, encerramos o culto aqui, mas ele continua na nossa vida, culto diário, onde quer que estejamos inseridos. Abençoa o teu povo que aqui está nessa semana, seja uma semana de vitória, de cura, de libertação, de perdão, de renovo. Que o Espírito Santo do Senhor esteja com eles em tudo e em todas as coisas que vierem a realizar, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Amém, irmãos? Não saia daqui sem abençoar a pessoa do teu lado, desejando uma semana de vitória em nome de Jesus.